Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Bom, eu quero falar com você aqui da palavra de Deus e vamos falar hoje do Salmo número 1. Diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aqui é o primeiro conselho destes conselhos muito abençoados. Bem-aventurado quer dizer feliz, abençoado. O homem, a pessoa, sentido genérico aqui, aquele, bem-aventurado aquele, não é? Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem é o ímpio? É aquela pessoa que conhece a verdade da palavra, porém, ela não está seguindo a palavra de Deus. Ímpio, né, vem da palavra impiedade, falta de temor a Deus, falta de respeito às coisas do Senhor, falta de reverência ao Senhor. É o idólatra, não é? Como assim o idólatra, pastor? É alguém que tem a palavra de Deus, mas tem o seu entendimento e ela confia mais nela, ela crê mais no que ela pensa, no que ela sabe, e ela reduz a palavra de Deus e exalta a si mesma, ela se idolatra. Então, não siga o conselho dessas pessoas. Você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz, não seguindo o conselho do ímpio, não seguindo a direção e orientação dessas pessoas. Então veja bem que conselho você está seguindo. Veja bem a quem você pede conselho. Amém? Vamos lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. O pecador é aquela pessoa que não conhece a palavra de Deus. Deter é parar, embora talvez seja rapidamente. Você está indo, dá uma olhada. Não. Asaf, ele escreveu: quase que eu caí, porque eu observei os outros. Eu olhei para o meu lado, eu olhei ao redor. Então, aqui também diz que é bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores, porque o pecador não conhece a palavra de Deus. Deus não é injusto. Se o pecador está trabalhando, ele vai prosperar. Ele não é salvo, ele não conhece a Deus, ele não tem a alegria do Espírito dentro dele, ele não tem o Espírito Santo morando dentro dele. Mas se ele está trabalhando, ele vai receber, ele vai prosperar. E às vezes a pessoa, ela está olhando: mas Senhor, não é, ele é pecador, mas é um pecador que está trabalhando, é um pecador que vai ser abençoado, vai ser abençoado. O Senhor é justo, tudo que o homem plantar ele vai colher. Mas eu não posso parar para olhar para ele, porque senão às vezes, com certeza, a minha fé ela vai se confundir. Eu vou estar fora do conselho de Deus. Então não se detenha para olhar o pecador, porque infelizmente, embora ele tenha tantas e tantas coisas da terra, ele não tem a vida eterna, ele não tem o Senhor morando dentro dele, e isso não é bom, então não vale a pena. Então não siga, não pare, né, para olhar o caminho do pecador. E por último diz: nem se assenta na roda dos escarnecedores, aquelas pessoas que zombam da palavra de Deus. Eu tenho que ser uma bênção para ela, mas jamais eu devo concordar com ela, nem me assentar com eles na sua mesa, não ter aquela comunhão. Eles estão zombando da palavra e eu estou ali. Misericórdia, Senhor. Não, eu não posso ter essa comunhão. Eu tenho que ter essa separação. Para quê? Para eu ser bem-aventurado, para eu ser feliz, para eu ser discípulo do Senhor. Devo ir até lá para pregar, devo ir até lá para dar um testemunho, para mostrar algo diferente, mas não para simplesmente estar ali. Versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, em vez de fazer essas três coisas aqui, eu tenho que ter prazer na lei de Deus, eu tenho que ter prazer na palavra do Senhor, e na palavra meditar de dia e de noite. Ou seja, ocupar a minha mente com a palavra de Deus, ocupar a minha mente com aquilo que está escrito. Ocupe a sua mente com a palavra de Deus.
Em vez de você ficar preocupado, ansioso, atribulado, pensando que é isso ou é aquilo, pense no que está escrito, pense nas promessas de Deus, fale as promessas de Deus, recite, proclame o que Deus diz. Isaías, ele teve uma visão e ele ouviu serafins que diziam: a terra está cheia da glória de Deus. Então você deve declarar também: a terra está cheia da glória de Deus. A terra é o quê? A sua vida, a minha vida, ela está cheia da glória de Deus. Comece a declarar isso, em vez de dizer: eu estou cheio de problema, eu estou cheio de doença, eu estou cheio de enfermidade. Comece a dizer: a minha vida está cheia da glória de Deus. Repita isso todo dia, encha a sua cabeça dessa certeza. Eu tenho certeza, essa glória vai ser vista na nossa vida. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Podemos entender dia e noite como tempos de bênçãos ou tempo de trabalhos em nossa vida, mas eu tenho que entender aqui também como um tempo cronológico, dia e noite. Dia e noite, meditando na palavra do Senhor. Seja agora, amanhecendo, entardecendo ou anoitecendo, ou noite, eu tenho que meditar no que diz as Escrituras Sagradas. Versículo 3, qual a consequência disso? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, e a qual dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha a recompensa daquela pessoa que medita na palavra de Deus dia e noite. Qual que é a recompensa? Vamos ler passo a passo? Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ou seja, uma árvore plantada junto ao ribeiro é uma árvore que vai estar num lugar privilegiado. Às vezes pensamos: aquela pessoa é privilegiada. Irmão, irmã, medite na palavra de Deus. Esse é o privilégio maior. Esse é o nosso privilégio. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, ou seja, na hora certa, no momento certo, as bênçãos virão e nos alcançarão. Você vai produzir frutos, você vai gerar, você vai oferecer algo para Deus, não só receber de Deus, mas também produzir, oferecer. E cujas folhas não caem, ou seja, ela está sempre nutrida, sempre cuidada, Deus cuida dela. Ontem lemos o Salmo 40, último versículo, 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Amém? Deus cuida de nós. E tudo quanto fizer, prosperará. Tudo o que fizermos irá prosperar. Não está prosperando, persevere. Creia no Senhor. Medite na palavra de Deus. Pai, que essa semana seja uma bênção, em o nome de Jesus, na vida deste povo. Que esse dia seja uma bênção na vida dessa pessoa, Pai. Medite na palavra de Deus. O Senhor vai prosperar tudo que você fizer, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia.